Bezans Healthcare apresenta Mulher Podcast. O seu podcast de saúde feminina, de médico para médico. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você está assistindo esse podcast, mas eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui. E hoje a gente vai falar, dando continuidade ao nosso papo, né, que aconteceu na semana passada. Hoje a gente vai falar também em comemoração ao Setembro Amarelo. Vamos falar de saúde mental da mulher gestante. Então, desde aquele momento em que ela está, na verdade, desde o momento em que ela está tentando engravidar até o momento em que ela já tem o bebê, naqueles momentinhos iniciais ali que é o puerpério. Então, hoje, para dar continuidade a esse bate-papo, Carmita, obrigada pela presença, é um prazer ter você aqui. Eu é que agradeço, muito obrigada pelo convite a você e a Bezans, eu fico muito agradecida a oportunidade de estar falando com os nossos médicos queridos. Bom, então vamos lá. Então, passamos aí a fase da adolescência, vamos avançar um pouquinho enfim, no desenvolvimento dessa mulher. Em algum momento, todas nós nos depararemos com a questão da maternidade, né? A gente sabe que algumas vão optar por não gerar uma criança, outras irão topar isso daí. A gente sabe que, enfim, é uma questão biológica, mas que atualmente também existe uma pressão social, uma expectativa social para estudo. A gente sabe que o papel da mulher está mudando na sociedade, ainda bem que está, eu acho que isso é importante. Mas o fato é que a maternidade é também um outro checkpoint, eu diria assim, na vida daquela mulher que escolhe a maternidade, né? Então, é um outro momento em que a mulher vai novamente se deparar com um monte de coisas, com um bombardeio hormonal de novo. Aquela mulher vai tentar se readequar ali na sociedade, e eu acho que não só na gestação. O desafio começa um pouquinho antes, né? Quando a mulher e o marido, obviamente, quando aquele casal decide, né, enfim, tentar ter um filho. E aí, vamos começar daí. Quando essa mulher, ela quer e ela não consegue. Quais são os desafios? O que será que, né, o que passa na cabeça dessa mulher? Quais são os desafios emocionais dessa mulher que tenta ter um filho e não consegue? Por motivos vários. Os vários, né? Vamos lá entender que quando ela tenta ter um filho e não consegue, e ela está num período que ela percebe que ainda tem chão pela frente, ela não está, né, no últimos óvulos que ela dispõe, e ela não congelou, e ela está então desesperada. Essa situação é muito mais crítica do que aquela mulher que tem um tempo e que pode ir trabalhando com isso. Então vamos imaginar a situação mais crítica, né? Essa mulher, por que ela deixou para mais tarde? Porque a longevidade nos faz imaginar, né, que tudo pode ser para depois, e nós acabamos priorizando, nós mulheres, hoje em dia, a nossa carreira, a nossa inserção dentro de um contexto profissional que nos seja favorável. Então, agora eu acho que eu posso casar, agora eu acho que eu posso ter filhos, numa situação muito mais tardia do que poucas gerações atrás, né? E aí ela vai buscar resolver essa situação com poucos recursos, né? Se ela congelou óvulos, talvez ela esteja até um pouco mais tranquila. Que, aliás, esse é um assunto que está bem sendo comentado, né? O congelamento de óvulos. Então, a mulherada já se preparando, já sabendo que a questão da maternidade pode ser que venha um pouquinho mais tardia, entre aspas, né? Então, a mulher já se prepara congelando o óvulo. Mas, enfim, te cortei. Não, mas foi ótimo. E, além disso, ela congela sem saber se ela quer ou não ser mãe. Né? Porque aí aparece hoje na sociedade a figura da mulher que não quer ser mãe, cada vez em maior frequência, e assustando às vezes algumas pessoas, né, mais antigas ou talvez mais conservadoras, que não entendem como que ela não tem esse desejo. Mas vamos imaginar aquela que quer, congelou, e ela vai seguir tentando, passando por situações difíceis muitas vezes, porque a reprodução assistida nem sempre é uma situação confortável. Mas ela sabe o quanto que aquilo é importante e ela se submete sem
maiores dramas. É impressionante a força da mulher quando ela resolve que, de fato, ela quer aquilo, a maternidade é importante e ela vai se submeter a tudo que for necessário até as últimas consequências. Uma negativa você não pode, é uma sentença de morte para uma mulher que busca, né, com todas as suas forças. Mas também vamos dizer para essa mulher que existem outras possibilidades, né? Ela pode, nesse momento que ela não, ela tem essa, vamos dizer, essa situação definida como não dá mesmo por razão A, B ou C, né? Múltiplas outras possibilidades, ela não vê nenhuma num primeiro momento, né? Mas as possibilidades ela vai ter que encontrar. Né? As pessoas começam a aconselhar, adote, invista na sua profissão, faça tal viagem maravilhosa. Não, cada mulher vai ter que buscar e encontrar como que ela vai resolver. E talvez a ajuda de um terapeuta seja fundamental para algumas delas, para buscar, para encontrar a saída. Mas se ela conseguir, né, de fato, terá sido com muito mérito e muita luta. E aí não acaba aí, né? Esse é só o começo, porque né, ela está casada, vamos imaginar que essa mulher se casou e que optou por ficar 6, 7 anos sem filhos. Ela tem uma estrutura de vida muito agradável. Ela se dá bem com seu parceiro ou sua parceira, ela tem um trabalho no qual ela está muito bem inserida, e de repente um terceiro elemento surge para tirar toda essa tranquilidade e rapidamente, né? Ela não tem manual, a criança não vem com manual, você vai aprender, né? É como que ela tem que trocar o pneu com o carro andando, porque conforme ela vai criando a criança, ela vai aprendendo como fazer esse tipo de atividade. Muito gratificante, né? É extremamente gratificante, mas que muda a estrutura familiar. Inclusive, interfere na vida sexual do casal. Essa mulher passa a ter, além da questão hormonal modificada, a libido dividida entre o prazer de criar aquele ser, de se dedicar àquele ser e o prazer de estar com o seu companheiro, a sua companheira. Então, ali começa também essa mulher a ter que lidar com vamos imaginar que esse parceiro não seja suficientemente maduro, é ciumento, ele compete, ou até que ele até seja maduro, mas ele se ressente desse afastamento, da frequência sexual que passa a ser menor, tanto porque ela está amamentando e hormonalmente ela está diferente, afora o cansaço, afora, né, ela poder deprimir. Sabe que a privação do sono, que é muito natural, numa mulher que amamenta, ela não dorme, ela tem que acordar à noite, pelo menos nos primeiros meses, para estar ali à disposição do bebê, ela tendo uma tendência à depressão, ela vai acabar deprimindo exatamente porque ela está numa fase em que os hormônios estão muito diferentes do que seria habitual, pela amamentação, além do que ela está com uma privação do sono. Esses dois elementos são fatores de risco para a depressão. A depressão pós-parto, nesse que caso. Acontece. E agora, mas antes do parto, a mulher gestante, não sei, estou te perguntando, assim, existe uma tendência maior da mulher gestante ter depressão por conta de variação hormonal ou mesmo por conta de impactos... essas alterações mesmo que acontecem, assim, socialmente falando, sabe? Existe, Carmita, uma relação ou... Você está certíssima. É uma conjunção de fatores, né? Hormonalmente, né, a gente sabe que, por coincidência ou não, ou seja, não é uma coincidência, toda vez que a mulher tem menos estrógeno circulante, fisiologicamente falando, se ela tiver uma predisposição à depressão, não é toda mulher que vai passar por isso, ela tem que ter uma predisposição. Agora, o déficit de estrogênio, toda mulher passa no pré-menstro, quando ela engravida, quando ela amamenta e quando ela entra no climatério, passando para a menopausa. Nesse momento, sem sombra de dúvida, ela estará mais exposta,
mais vulnerável se ela tiver uma predisposição à depressão. E é exatamente nesse momento que a depressão é deflagrada, né? Hoje a gente estuda, inclusive, né, que os homens que têm uma certa vulnerabilidade a ter níveis de testosterona mais baixo, eles também têm, nessa hora que a testosterona diminui na circulação, uma tendência à depressão que vai acontecer em homens que não são tão idosos assim. A depressão nos homens é caracterizada mais lá na frente, quando a testosterona em homens não saudáveis está baixa, né? Mas veja a diferença, a natureza faz com que as mulheres tenham fisiologicamente oscilações hormonais que os homens não têm. E aí isso talvez explique 2 vezes mais mulheres do que homens terem depressão ao longo da vida. Ao longo da vida, né? E é por isso mesmo que a gente está discutindo a mulher ao longo de toda a vida, desde a adolescência até o climatério. E aí, de novo, Carmita, assim como a gente falou lá para a adolescência, a mulher que está gestando ou que está no momento do puerpério, pós-parto, a rede de apoio é fundamental, né? Sem dúvida, porque além dessa questão hormonal, ela se sente muito solicitada, né? O bebê solicita muito, as mudanças de vida são completamente absurdas, né? A gente acha natural, mas pensa um pouco, de uma hora para outra, a vida dela se transforma. E se não tiver uma rede de apoio, né? E se não tiver entorno, não é ajudar, é estar à disposição para necessidades extremas que podem acontecer, né? Pode acontecer do bebê ter uma cólica e não parar de chorar dias e dias a fio, pode acontecer da saúde do bebê não ser tão boa assim e ela sofrer com isso, ela pode ter problemas na mama, né, inflamar, pode de uma hora para outra não ter o leite que ela gostaria de estar oferecendo. A amamentação é outro desafio, né? N circunstâncias. E essa mulher precisa de uma rede de apoio, sim. E como na sociedade é a mulher quem exerce esse papel, quando ela necessita, são as outras mulheres que vão estar ajudando. Então, fica aqui um alerta para os maridos, que é fundamental. Nesse momento, eles serão requisitados e eles precisarão estar prontos, né? O casal engravida junto, o casal deve gestar junto, porque é ela quem vai passar por todas essas transformações, mas de fato é o casamento que será modificado a partir daí, inexoravelmente. Estamos prontos para isso? Vamos ter um filho. Eu acho que essa é uma outra situação a se pensar. Quando a gente resolve ter um filho, precisa estar pensando se todas as mudanças que acontecerão no casamento estão sendo avaliadas e se a gente vai conseguir incorporar esse benefício, esse ganho que é ter um bebê e a família crescer, a perda, porque não há, né, são escolhas que a gente faz, a perda daquela tranquilidade que eu falei agora há pouco e daquela doação mútua sem nenhuma interferência que acaba não sendo mais possível dessa forma. Carmita, então, muito obrigada por esse bate-papo, né? Eu acho que é muito importante a gente trazer todos esses conhecimentos, essa informação para a mulher que está no período da gestação. Então, muito obrigada. Foi um prazer. Muito obrigada a você e a Bezans. Então, no próximo episódio, a gente volta, vai falar sobre maturidade, gente.